O que você acha dessas ideias que existem atualmente de aeronaves que decolam e pousam na vertical, aeronaves que podem operar em cidades, saindo de determinadas áreas que não precisam de aeroporto? Parece um negócio completamente revolucionário, só que se eu te falar que essa ideia já existe há bastante tempo e muitas fabricantes aí pelo mundo tentaram se aventurar na fabricação de aeronaves que pudessem decolar e pousar na vertical. E se eu te falasse ainda que na Inglaterra, lá durante os anos 60, uma fabricante tentou projetar um negócio com um motor a jato que pudesse levar por volta de 100 passageiros decolando e pousando na vertical. A ideia parecia muito boa, só que a gente pode dizer que ela estava além do seu tempo e acabou não dando certo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando rapidinho, loja do Aero por Trás Aviação, link tá na descrição, QR Code, aeroportrasaviação.com.br. Entra lá depois do vídeo e conheça um pouco dos nossos produtos, camisetas, outras coisas muito legais, sempre com tema de aviação, você vai gostar dos produtos do Aero por Trás da Aviação. Falando um pouco da história da aviação, a gente vê projetos que aconteceram ali ao longo do século XX que teve um pouco de tudo. E essa ideia que a gente vê hoje, que parece algo revolucionário, de ter um avião que decola e pousa na vertical, pode operar em qualquer lugar, apesar disso parecer revolucionário ainda hoje, na verdade a ideia disso acontecer já existe há décadas. Ainda lá nos anos 50, os europeus, por exemplo, pensaram nisso e projetaram aviões com essas características. Não só para o meio militar, como foi o caso do Dornier DO-31, que eu falei num outro vídeo, um avião alemão que pudesse decolar e pousar na vertical com motores a jato para transportar carga ou transportar pessoas, mas também o Reino Unido teve essa ideia e projetou um avião parecido. Só que diferente dos alemães, os britânicos pensaram num avião já para suprir a aviação comercial. Esse negócio de decolar e pousar na vertical é realmente bastante complicado. Se você pegar um helicóptero, que tem essa característica, é uma aeronave muito versátil, importantíssima na aviação hoje em dia, muito utilizada, mas tem suas limitações. Limitações de quantidade de carga, limitações de velocidade de voo, altitude, alcance, enfim. Outras aeronaves com essa característica, como aviões militares, como o Hawker Siddeley Harrier, um avião muito famoso, que foi utilizado até em filmes de Hollywood. Também tem o Yakovlev Yak-38, lá dos soviéticos. Ou os americanos vieram com o F-35 Bravo Lightning II. Todas essas aeronaves que eu falei têm algo em comum. São aeronaves pequenas e não carrega muita gente, carrega o piloto, carrega armamentos, são mais leves do que um avião de transporte. Agora, quando a ideia é transportar por volta de 100 passageiros, a história muda, porque para fazer uma aeronave decolar e pousar na vertical com tanto peso, isso precisa de muita energia. Energia quer dizer muito motor, que quer dizer muito consumo de combustível. 54 anos atrás, em 1969, uma fabricante britânica chamada Hawker Siddeley veio com a ideia de desenvolver um avião comercial que pudesse decolar e pousar na vertical utilizando motores a jato para carregar por volta de 100 passageiros. Dessa ideia nasceu o projeto do HS-141 Jetliner. Tudo começou quando o Comitê Britânico de Requisitos de Aeronaves de Transporte, lá no Reino Unido, emitiu um estudo de projeto de aviões de decolagem e pouso na vertical ou de decolagem e pouso curtos, que a gente pode chamar de VSTOL. Isso é uma sigla em inglês, o V de vertical e o STOL de short takeoff and landing. Então uma mistura das duas coisas. A ideia é que essa aeronave pudesse transportar por volta de 100 passageiros, voar por uma distância de mais ou menos 725 quilômetros e que pudesse ser capaz de fazer voos regionais dentro da Europa, conectando, por exemplo, o Reino Unido à Irlanda, à França, à Bélgica. Mas o objetivo principal de um projeto como esse, além da versatilidade de poder pousar em áreas que não necessariamente fosse um aeroporto, era também se livrar do ruído dos aviões. Acontece que, como eu tô falando de algo lá do final dos anos 60, início dos anos 70, a realidade dos motores a jato naquela época era bem diferente. Os motores eram extremamente barulhentos, muitos aviões ainda utilizavam só motores turbojato e não turbofan, como a gente conhece hoje, e os que utilizavam motores turbofan, como por exemplo o Boeing 737, que tinha aquele motorzinho de charuto, aquilo é um turbofan,
mas é um turbofan de baixa razão de bypass. Então ele não tem aquele espaço grande dentro do motor para o ar passar por fora. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu estou deixando na descrição desse vídeo o que é um motor turbofan, o que é um motor turbojato, tá o link dos vídeos aqui para você acompanhar melhor essa parte técnica, para eu não me alongar muito sobre isso nesse vídeo. Mas enfim, basicamente os aviões daquela época utilizavam esses motores turbofan de baixa razão de bypass ou motores turbojato. Isso significava muito ruído. Se você acha que um motor de avião hoje faz barulho, naquela época era muito mais. Então, uma forma que os britânicos acharam para evitar esse barulho incomodando as pessoas que moram ali perto de aeroportos foi, em vez do avião ter um trajeto em cima da cidade para poder chegar e pousar no aeroporto, por que não o avião vir mais alto, né, por cima e fazer um pouso na vertical? Mesma coisa na decolagem, decola e sai por cima e aí o ruído tende a ser menor. Só que a ideia era substituir então aviões que decolam e pousam normalmente, como a gente conhece até hoje, por aviões que pudessem fazer essa operação vertical, como um helicóptero carregando por volta de 100 passageiros. A fabricante Hawker Siddeley já tinha no portfólio um avião com essa característica, o Harrier. E então, por que não tentar se aventurar a fazer uma versão maior de um avião, mais potente para carregar mais carga, carregar mais peso, por volta de 100 passageiros? Eles aceitaram o desafio e começaram a trabalhar no projeto. A proposta inicial do avião envolveu até um tipo de asa em delta, como dos caças militares, até que aí eles enviaram a proposta final lá para aquele comitê britânico que eu falei antes, né, o TARC. No final, o projeto aprovado para dar sequência, dar continuidade no desenvolvimento foi um que eles tinham apresentado num show aéreo na Alemanha, na cidade de Hannover, em 1970, e esse projeto foi nomeado HS-141. O projeto era ousado, apresentava as opções de 102 a 119 passageiros, dependendo da configuração interna, se fosse uma classe única de maior densidade ou duas classes. O design do avião, olhando as imagens aí, dá para ver que eles pensaram em colocar dois motores principais embaixo das asas, da mesma forma que eram utilizados no Boeing 737 ou no que viria futuramente no Airbus A320. Mas tinha um diferencial. Além dos motores principais embaixo das asas para gerar propulsão horizontal, esse avião também contaria com 16 motores a jato virados para baixo para gerar propulsão para cima. Então seriam 8 motores de cada lado junto à fuselagem. No total, esse avião teria 18 motores. Só que é claro que colocar 18 motores tem os seus contras, como por exemplo o peso total da aeronave. Esses motores representavam 15% do peso da aeronave e 35% do custo total, ou seja, a carga útil do avião acabou sendo comprometida por conta da quantidade de motores, que pesa demais, e para colocar tantos motores assim na fuselagem, precisa aumentar a estrutura da fuselagem, que acaba pesando bastante também. No fim, se você vê o vídeo que eu fiz sobre o Dornier DO-31, você vai ver que um dos motivos que fez o projeto acabar, o avião não ir para frente, foi o excesso de peso, que a carga útil, mesmo a carga paga, acabava ficando muito reduzida, logo a conta não fecha. A cabine de passageiros seria muito semelhante àquilo que a gente conhece nos aviões narrow body de hoje, como o 737, por exemplo, que tem 3 poltronas de cada lado, o corredor no meio, ou poderia também ter uma configuração de 3 poltronas, o corredor, e 2 poltronas. Então, fileira de 5 ou 6 poltronas. Já a questão de carga, ela deveria ser embarcada pela parte de trás da fuselagem e não pela lateral, como a gente vê em alguns aviões hoje em dia, né, que tem aquela porta lateral, por conta da posição dos motores. A condição da asa e onde está o motor, isso daí impediria que o avião fosse acessado lateralmente, então teria que acessar por baixo mesmo. Os motores considerados para esse projeto foi o Rolls-Royce RB220 de 27.000 libras de empuxo. Já os 16 motores que fariam a propulsão vertical, foi escolhido também um motor Rolls-Royce, o RB202, de um pouco mais de 10.000 libras de empuxo cada um. Ou seja, somando tudo, era estimado que esse avião tivesse uma propulsão de pouco mais aí de 160.000 libras de empuxo. Transformando isso em quilos ou toneladas, são 74 toneladas. Então a ideia é que esse avião tivesse um peso máximo de decolagem de um pouco mais de 60 toneladas.
A ideia toda parecia muito boa, mas tinha muitos problemas que os britânicos precisavam enfrentar para conseguir tirar esse projeto do papel. O primeiro deles era com a fabricante de motores. A Rolls-Royce naquela época estava passando por problemas financeiros, então existia aquela dúvida: será que a Rolls-Royce vai ser capaz de entregar essa demanda que a Hawker Siddeley precisava? Um outro problema que eles enfrentariam seria a autonomia da aeronave. Acontece que um avião com essa capacidade aí até 119 passageiros poderia brigar com outras aeronaves da época, como por exemplo o Boeing 737. Só que os britânicos estavam estimando que a autonomia do HS-141 seria de mais ou menos 1.500 km, o que é menos que o 737. Então talvez o avião não seria muito competitivo. Apesar de ter uma autonomia menor do que um potencial concorrente, o projeto atendia aos requisitos básicos do Comitê Britânico. Mas novos problemas começaram a aparecer durante o desenvolvimento, como por exemplo o controle dessa aeronave. Afinal de contas, a gente está falando aqui de 16 motores trabalhando juntos para fazer o avião levantar na vertical. E isso tem que ter um controle integrado para que ele seja estável e que o piloto consiga pilotar esse avião. Só que lembrando que eu estou falando dos anos 70. Então essa ideia de fly-by-wire, sistemas computadorizados para facilitar controles, nessa época não era a realidade que a gente conhece hoje. Então eles teriam que criar todo um sistema integrado desses motores para poder tornar esse avião pilotável. E tem que levar em consideração também que esses 16 motores fariam, além do movimento de subir e descer, também movimentos nos eixos da aeronave, como o movimento de rolagem, de arfagem e guinada. Enfim, os engenheiros também pensaram em outras soluções, como sangrar o ar dos motores, fazer com que esse ar passasse pelo flap e pelo bordo de fuga das asas para tentar gerar mais sustentação. Tudo vale na hora de você pensar em fazer um negócio pesado como esse decolar e pousar na vertical. Apesar de toda a complexidade, esse sistema de 16 motores também poderiam ajudar o avião no caso de falha dos motores principais. Então seria mais uma redundância para o avião continuar o seu voo reto nivelado para que ele pudesse fazer um pouso seguro em algum lugar. E vale lembrar que motores a jato naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, não eram tão confiáveis como os motores que a gente conhece hoje em dia. Por isso que tinham aviões quadrimotor ou pelo menos aviões trimotor naquela época. Inclusive, essa redundância, essa ideia de segurança a mais, foi muito utilizada pela Hawker Siddeley na época como uma campanha de marketing. E algo muito interessante é que os britânicos tiraram algumas ideias do projeto dos alemães do Dornier DO-31 que eu falei no outro vídeo. A verdade é que nunca foi feito um protótipo em tamanho real do HS-141. Foi feito um modelo em escala para testes em túnel de vento. E o objetivo era ver a viabilidade da decolagem e o pouso na vertical, decolagem e pouso curto também, para ver aquela questão do ruído. Afinal de contas, o objetivo principal era diminuir a emissão de ruído em grandes cidades. O resultado desses testes todos é que durante uma aproximação com o pitch de 6 graus, né, o nariz levantado 6 graus, o que é o dobro do que a gente vê num avião comercial de 3 graus mais ou menos, isso fazia com que o avião precisasse de uma aproximação mais na vertical, apesar de não ser um pouso exatamente na vertical, mas uma aproximação mais curta. O ruído ia pegar uma área de 50 km² a 90 decibéis. Então se a gente comparar com outros aviões de 120 decibéis, por exemplo, a gente está falando de uma diferença significativa do nível de ruído. No caso da decolagem, que o pitch seria de 15 graus, então seria uma decolagem mais aguda, né, pegando uma área menor ali, seria uma área de 8 km² de ruído. Agora, se levar em consideração o VTOL mesmo, que é na vertical, essa área de impacto de ruído diminuiria para 1 km². Então, até que fazia sentido essa questão naquela época para os britânicos. A técnica do HS-141 seria decolar com todos os 16 motores acionados para chegar a uma altura de 76 metros. Depois o avião reduziria a potência dos motores para 83% e subiria para uma altura de 300 metros. A partir desse momento seria feita a transição da decolagem vertical para o movimento horizontal, e aí o avião continuaria subindo. A partir de 600 metros, o deslocamento do avião já seria feito pelos motores principais e a sustentação já seria gerada pelas asas. Logo, os 16 motores não fariam mais efeito, então eles poderiam ser desligados, guardados ali dentro da fuselagem, para o avião fazer o voo reto nivelado normalmente até chegar ao destino e tudo acontecer de novo agora para descer na vertical.
O avião teria uma envergadura de quase 23 metros, mais de 9 metros de altura e mais de 36 metros de comprimento. A velocidade máxima poderia chegar a 900 km por hora, com uma velocidade de cruzeiro de quase 700 km por hora. E o teto operacional seria de 10 mil metros de altitude. Mesmo parecendo uma ideia revolucionária que pudesse entusiasmar muita gente, a verdade é que não entusiasmou tanta gente assim. As empresas não ficaram empolgadas com essa ideia, mesmo levando em consideração a diminuição de ruído nas grandes cidades e, principalmente, com a vinda da crise do petróleo em 1973, aí a ideia de ter um avião que consumisse tanto combustível já começava a não parecer tão viável. Ao mesmo tempo, a crise financeira da Rolls-Royce acabou levando a empresa a arquivar o projeto desses motores que equipariam o HS-141. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o HS-141 acabou nem saindo do modelo em escala, então ficou só nessa de estudos em túnel de vento. Agora, você imagina se isso tivesse dado certo, se esse avião tivesse realmente decolado e ganhado aí as companhias aéreas e os passageiros tivessem gostado, provavelmente hoje a gente teria uma aviação diferente do que a gente conhece, mas isso daí fica nos ICs, vai saber o que poderia ter acontecido, né? A verdade é que esse tipo de projeto nunca deu certo e até hoje não existe um avião de transporte de carga de pessoas com essas características, só tem realmente aviões táticos, aviões de combate aí como Harrier ou o F-35 Bravo ou o Yakovlev Yak-38. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta o que você achou, se você ainda não viu o outro vídeo desse tipo de avião, que é o Dornier DO-31, vai lá, tô deixando na descrição e também aqui ó, no card. A gente fez uma série de vídeos de aviões de decolagem e pouso na vertical dessas características a jato. Espero que você goste e também acompanhe todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente, contando histórias de aviões, aviões que deram certo, aviões que não deram certo. E ó, eu garanto pra você que é só aqui no Aero por Trás Aviação que você vai conhecer aeronaves de todos os tipos, de todas as formas e os projetos mais estranhos e bizarros que você vai ver, beleza? Então, ó, se você ainda não for inscrito no Aero por Trás Aviação, se inscreva e acompanhe a gente. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.